Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos agora o podcast do programa Histórias Nossas Histórias, aqui pela TV Diário, canal 4 de Teresópolis. E hoje, obviamente, aqui conosco o nosso apresentador, Alex Castelar. E aí, Alex Castelar, tudo bem? Tudo bem, Patrick? E aí? Tudo tranquilo. E vamos falar aqui um pouco sobre os programas que já passaram. Na verdade, o programa, até agora tivemos apenas o primeiro programa, o programa de estreia, que falou sobre o bairro da Beira Linha. O programa Histórias Nossas Histórias, a cada semana, a cada programa, falando sobre um bairro de Teresópolis. E vamos também jogar aqui um pouco das perspectivas, um spoilerzinho do que vai ser o segundo programa. Então, falando sobre o primeiro programa, ele foi no bairro da Beira Linha, o seu bairro de origem, de onde você veio aqui da cidade de Teresópolis. Eu quero perguntar para você como é que foi esse sentimento. Como foi o sentimento de fazer esse programa? O primeiro bairro contado de Teresópolis é o bairro da Beira Linha. Como é que foi esse sentimento, Alex Castelar? Patrick, na verdade já era um desejo de muito tempo falar um pouco da história de Teresópolis, aprofundar um pouco sobre a história de Teresópolis. Eu sei que muita gente conhece, né, sobre a história da cidade, mas a grande massa, o grande povo e muitas pessoas ainda não têm profundidade do que significa a nossa história. A nossa história é muito, muito, muito rica. E eu quis contar essa história através de nossos bairros, porque a gente sempre conta, a maior parte dos livros da história de Teresópolis, eles contam um pouco daqueles heróis mais famosos, daquelas famílias, né, mais tradicionais, mas a história ela é um recorte, né? Ela nunca é contada de maneira completa. Só quem vive aquele momento, aquela época, consegue entender a história de uma maneira mais ampla. E depois ela vai ser contada como um recorte. Alguns vão dizer que a história é contada por aqueles que venceram, outros vão dizer que a história é contada pelas narrativas que foram determinantes num determinado momento, num dado momento. E eu quero dizer que assim, a ideia de construir esse programa é contar a história, obviamente, por aqueles, né, nossos antepassados que foram importantes e fundamentais e que entraram para a história, mas também através daqueles que vivem a história cotidiana, que tem a história oral, que muitas vezes não só a história escrita, mas a história oral que vai passando de geração por geração, de pai para filho, e fazer um aprofundamento entre aquilo que alguns historiadores vão escrever e vão contar e aqueles que vivem a história e a realidade atualmente. A história Nossa História é um pouco sobre isso. E aí usar a história do bairro para configurar também com a própria história da cidade, de um modo mais amplo. Para além da história da cidade, a gente consegue perceber também no programa que existe ali uma conjuntura que você fala também da história do Brasil um pouco, você fala um pouco da história geral, né, um pouco da história do mundo. Como é que funciona essa conjunção? A história do Brasil, a história de Teresópolis, a história do bairro, como é que funciona isso? Então, é um pouco a gente situar o que aconteceu no Brasil. Por exemplo, quando a gente fala da Beira Linha, a gente abre falando um pouco da história da Beira Linha, e antes mesmo de chegar à Beira Linha, eu quis contar um pouco da história do como a cidade é fundada, de qual é a perspectiva dessa fundação da cidade e o que esta história tem a ver com este bairro chamado Beira Linha. Então a gente vai entender e vai aprofundar essa história e saber que muita gente não conhece essa história, que antes mesmo da cidade ser fundada, foi fundada a Companhia Estrada de Ferro Teresópolis. A gente hoje, modernamente, tem na política, na administração moderna, né, uma capacidade administrativa chamada PPP, Parceria Público-Privada, e que a gente vai entender que Teresópolis deve ter sido, se não a primeira, uma das primeiras cidades do Brasil a ter essa parceria público-privada, porque foi dada a concessão de construir a estrada de ferro ao Barão de Mesquita, ao Adoc Lobo e outras figuras que faziam parte dessa companhia, da fundação dessa companhia, de uma SA, uma companhia Estrada de Ferro Teresópolis SA, uma sociedade anônima, com muitos investidores naquela época, para que ganhar a concessão de construir a estrada de ferro e também, ao mesmo tempo, construir a cidade de Teresópolis, que estava traçada para ser a capital do estado. Então, mais ou menos 2 anos antes, é fundada a Companhia Estrada de Ferro Teresópolis, e essa Companhia de Estrada vai começar a construção dessa estrada, e também, ao mesmo tempo, vão ser comprados esses acionistas vão comprar, essa companhia vai comprar o que a gente conhecia aqui como algumas fazendas, né, fazendas Jorge March e mais uma ou duas fazendas que compunham essa região para se formar a cidade de Teresópolis, e a partir disso começa a nossa história. E aí eu entro no bairro da Beira Linha, porque a Beira Linha é exatamente onde o trem passava. O trem passou em muitos lugares, a primeira estação que o trem passava chegava no Soberbo, depois a estação do Alto, posteriormente ele foi chegar à Várzea, onde hoje está o Colégio Estadual de Mundo Bittencourt, e antes onde estava a Sudantex. Então, assim, a Beira Linha tem um túnel que até hoje está lá preservado, que ligava exatamente, né, o bairro, na época, né, o Alto, a Várzea, a nossa da cidade. Então, essa história é extremamente rica
por conta disso. E a partir disso eu vou contar a história daqueles que hoje habitam a beira-linha, que estão na beira-linha. Então vou fazer essa conjuntura dessa história. E a gente vai falar um pouco de quando nasce essa perspectiva. Estamos falando aqui a fundação da cidade em 1891, alguns anos antes, pouquíssimos anos antes, o Brasil faz a sua abolição da escravatura, em 1889, e logo depois, um ano depois também, a família real perde o trono. Então é esta conjuntura que vai criar a história de Teresópolis, Teresópolis vai estar envolvida com essa atmosfera da proclamação da República, com a atmosfera da libertação dos escravos e com essa atmosfera de uma nova perspectiva de Brasil que estava se dando naquele momento. É interessante que a gente percebe no programa que você tem ali moradores do bairro que vivenciaram ainda a época do trem, como o trem passava lá, e contaram dessa experiência. Fala um pouco como é que foi ouvir isso dos moradores mais antigos. Alguns são filhos e netos de maquinistas, porque como é que as pessoas vão morar na beira-linha? Como eu te disse aqui, o trem passava pelo Soberbo, chegava no bairro do Alto, onde hoje é a pracinha do Alto, lá a praça onde tem a feirinha do Alto, e depois ele descia e pegava o túnel que liga a beira-linha à Várzea, e tinha ali onde hoje é a Sudantex, na antiga Sudantex, tinha ali a oficina de mecânica do trem. Então ficava mais fácil, mais perto, para os funcionários, né, da Companhia Estado de Ferro Teresópolis morarem próximo exatamente a essa estação. E foram morar exatamente na beira-linha, porque a beira-linha estava exatamente ao lado, por conta do túnel. Então essa foi a história de como começou a se habitar o bairro da Beira-Linha. E a partir disso, essas famílias vão constituir esse bairro que hoje a gente conhece como Beira-Linha, essa comunidade que a gente conhece como Beira-Linha. Então, voltar lá agora e fazer esse programa foi também resgatar a história dessas pessoas. Então, tem vários moradores que levaram para mim as fotos. Olha que eu nasci, teve um que nasceu exatamente na estação, dentro da estação Estrada de Ferro Teresópolis. E aí, a partir disso, a gente vai resgatando a história. Os mais novos, muitos não sabiam dessa história, vão descobrir que bisavô, que avô, né, trabalharam no trem. Alguns vão contar a história que lavavam roupa no Rio Paquequé. Outros vão contar a história de que chegaram na cidade pela primeira vez e foram logo morar naquela região. E assim vai se constituindo. E hoje, né, a gente não tem quase nada restou dessa história do trem. Então, a gente tem ainda aquela ponte que passa no Parque Nacional, em frente ao Parque Nacional. Tem uma outra ponte, até essa semana teve uma matéria da TV Diário falando sobre esses patrimônios históricos. É uma ponte que está em frente ao Colégio Euclides da Cunha, e tem o túnel da Beira-Linha, que inclusive é tombado pela Câmara de Vereadores, que fazem parte desse patrimônio do que resta dessa história. E a Beira-Linha que vai levar esse nome porque era a comunidade à beira da linha do trem, por isso o nome Beira-Linha. E você, como morador, ou seja, foi da Beira-Linha, uma pessoa muito ligada ao bairro e também que é muito ligada às questões históricas, né, de conservação do patrimônio histórico, você acha que as coisas deveriam ser mais valorizadas, esse patrimônio que está lá, que infelizmente não foi devidamente conservado, mas de repente fazer algum movimento para que as coisas pudessem tomar algum tipo de potencialidade? Não tenha dúvida disso. As pessoas, quando fazem turismo, por exemplo, acreditam que turismo é só a visitação a lugares bonitos. Claro que faz parte do turismo visitar lugares belos, Teresópolis está entre esses lugares belos, mas a história cultural, ela tem uma atratividade muito forte, principalmente a povos de outros países. Porque as pessoas estão acostumadas, assim, ver prédio espelhado, isso tem em Miami, ver praia, tem muitos lugares que tem lugares, né, no Brasil, fora do Brasil, que tem praia, montanhas, mas o patrimônio histórico-cultural é o grande diferencial na viagem, por exemplo, na concepção da construção da perspectiva de uma experiência. Então as pessoas querem conhecer lugares onde efetivamente aconteceram fatos históricos, onde efetivamente tem a preservação da memória. Então eu acho que Teresópolis tem uma beleza natural muito grande. Petrópolis conseguiu preservar o seu patrimônio histórico-cultural, o centro de Petrópolis é muito preservado, e nós deixamos muito de lado isso, nós perdemos muito essa perspectiva. Então eu acho que, por exemplo, o trem, eu imagino que seria hoje para Teresópolis ter o trem. As pessoas poderiam fazer uma viagem de trem subindo a belíssima Serra dos Órgãos. No programa você pergunta lá para a menina, né, que seria interessante, a Bia, se eu não me engano. Bia. Você pergunta para ela se seria interessante ou não se o trem voltasse. Ela disse que nunca viu o trem, nunca andou no trem. Você vê como é que é. Uma moradora que os seus antepassados trabalharam no trem e ela, talvez hoje, bisneta, taraneta, né, de famílias que estiveram ali, né, ao lado do trem, nunca andou no trem, nunca viu um trem pessoalmente na vida. E eu perguntava para ela, imagina como seria o trem passar na Beira-Linha. Ela falava assim, seria até muito mais bonito, a Beira-Linha seria muito mais bonita se tivesse o trem. Imagino que seria hoje, para a cidade de Teresópolis, ter um trem passando no bairro da Beira-Linha, entrando por aquele túnel, por exemplo. Então, eu tenho certeza, e não é aqui um sonho, né, dizer, não, é impossível, que um dia a gente pode, inclusive,
ter, obviamente não nos moldes do que era aquele trem, mas como é Santa Teresa, por exemplo, ter um bondinho, ou ter um trem, uma Maria Fumaça, ainda que fosse num trecho curto da cidade, que pudesse, por exemplo, voltar a passar num bairro como a Beira-Linha, num bairro como o Alto. Eu acho que seria um ganho muito, muito, muito interessante para a cidade, tendo em vista que a Sudantex possivelmente no futuro vão ter ali alguns aparelhos públicos, né? E a ideia é ter, ainda essa discussão na cidade, se vai ter um parque, se vai construir prédio. Eu sempre defendi a tese de que a Sudantex deve ser um parque municipal. Eu acho que a cidade, o centro da cidade não tem um espaço de lazer, né? E tem a Praça Olímpica, um espaço de lazer, é o único espaço que nós temos na cidade hoje, é a Praça Olímpica, e a Sudantex poderia ser um novo parque para a cidade. Então eu acredito que se a gente tivesse a possibilidade desse novo parque, por exemplo, com um túnel aberto, ligando o bairro da Beira-Linha, o bairro do Alto e a Várzea através de um trem, ainda que fosse nos moldes, por exemplo, do que tem Santa Teresa como um bondinho, eu acho que seria uma grande atração para essa nossa história e para trazer turistas, para desenvolver a cidade, enfim, para promover a nossa imagem de Teresópolis para o mundo. Você falou que uma PPP formou aí a cidade, ajudou a construção, a fundação da cidade. Uma PPP, por exemplo, resolveria um problema desse, né? Com certeza. Conseguiria público privado, pra você ter uma pessoa, por exemplo, como o Sávio Neves, que hoje é o proprietário do trem do Corcovado, é o concessionário do trem do Corcovado, que é um grande investidor na área de turismo, por exemplo. Eu citar o Sávio Neves aqui, eu posso citar o trem do Corcovado, o Aqua Rio, né, o zoológico, que não é mais zoológico, agora é considerado... Rio Zoo, né? Rio Zoo é um parque, né, uma característica muito diferente do que era o antigo zoológico. Hoje é uma exposição, mas com que você vai lá ver os animais, mas de uma maneira sustentável e, obviamente, mais eticamente, mais corretamente, né? Inclusive levando em consideração o habitat desses animais que lá estão. Então, assim, o Sávio é esse camarada que vai promover, que está lá no Parque dos Dinossauros, lá em Miguel Pereira, que já é o maior parque de dinossauros do planeta. Então, assim, esse camarada, por exemplo, em Teresópolis, tenho certeza que eu conheço bem o Sávio, tenho uma boa relação com ele, né, de amizade, que é um camarada que se interessaria por ter, por exemplo, um projeto como esse desenvolvido, que realmente precisaria ali de uma parceria público-privada para voltar a ter, quem sabe, o nosso trem, né? Ainda que fosse, como estou dizendo aqui, num período mais curto, né? num trajeto mais curto, mas ter esse trem circulando em Teresópolis e passando pela Beira-Linha, chegando à Várzea, né? Quem sabe no nosso futuro parque da Sudantex. O programa, a gente assistindo, algumas pessoas têm me relatado sobre isso, até familiares mesmo, tem tido muito tom de emoção. As pessoas se emocionam quando assistem, algumas pessoas choram e tudo mais. Por que você acha que o programa tomou assim essa pegada da emoção? Eu acho, primeiro, porque a gente, quando entende a nossa história, e aí a gente vai ligar, né, as nossas relações emocionais, afetivas com a história, dificilmente a gente não vai se emocionar. E depois, Patrick, porque assim, o nosso DNA de Teresopolitana é um DNA de uma cidade, como eu te falei, que nasce para ser a capital do estado. Ela é fundada por um decreto do governador Portela. Ela só não vai se tornar a capital do estado, porque logo depois a gente tem a proclamação da República, o Exército é que lidera, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, e a Marinha vai se revoltar. Vai ter, na verdade, quase uma guerra civil no Brasil. Pode dizer, praticamente uma guerra civil. A Baía de Guanabara vai ser bombardeada pela Marinha, e esta guerra que vai acontecer na capital, que é por uma disputa nacional, vai impedir com que o governador Portela e toda a sua né, organização política estivesse numa cidade de Teresópolis, porque a cidade ainda não estava construída. A cidade estava sendo construída para ser a capital. E nesse momento eles vão passar durante 8 anos, né, o governo vai para Petrópolis, que é a nossa vizinha, vai ficar durante 8 anos, e quando tudo isso passa, a Assembleia Legislativa do Estado de Janeiro vai votar e decide que Niterói vai ser a capital do estado e não mais Teresópolis. E aí a capital do estado vai para Niterói e vai ficar Niterói vai ser a capital do estado do Rio de Janeiro até o ano de 1975, quando há a fusão entre o antigo estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, porque a cidade do Rio de Janeiro era um outro estado, era o estado da Guanabara, era a capital do Brasil. Herança do Distrito Federal, né? Exatamente. E aí vai se fundar, né, o novo estado do Rio de Janeiro, e a capital vai ser a cidade do Rio de Janeiro. Então a gente perdeu de maneira concreta, né, a perspectiva de ter se tornado capital do estado do Rio de Janeiro, de maneira prática, ainda que tenha sido o decreto, até hoje esse decreto não foi desfeito, o decreto está valendo até o dia de hoje, mas na prática isso não aconteceu. Mas a gente nasce para ser grande, a gente nasce para ser a capital, e ainda que não se torne capital do estado, a gente vai se tornar a capital nacional do montanhismo,
nós vamos nos tornar agora a capital do lúpulo, nós vamos nos tornar sede da seleção brasileira, nós vamos ter aqui o Parque Nacional, o terceiro Parque Nacional do Brasil a ser fundado no Brasil, é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e a nossa característica vai ser sempre muito grande, né? Nós vamos ter o primeiro brasileiro a conquistar o Everest, que é o Mozart Catão, e por aí vai. Eu poderia ficar aqui dizendo de muitas histórias que vão transformar essa cidade numa cidade vitrine para o Brasil, até porque naquele momento a capital do país era o Rio de Janeiro. E Petrópolis foi a grande cidade do Império. E Teresópolis foi a grande cidade do baronato, do veraneio, do grande turismo internacional e nacional na época da República. Então Teresópolis vai ter uma história, um desenvolvimento fortíssimo, a ponto de ter aqui a família mais rica do Brasil daquela época, que era a família Guine. Tem mais uma coisa que a gente não pode também deixar de falar do programa, que é a Noite Traiçoeiras, né? Música famosa no Brasil inteiro, né? Foi para além do catolicismo, que uma música feita dentro do catolicismo, mas que os evangélicos também cantam e tudo mais. Como é que foi essa experiência de saber que um teresopolitano foi o compositor dessa música? Acho que muita gente não sabe disso. José Carlos Papai. Muita gente acha que essa música é do padre Marcelo Rossi. Marcelo Rossi, né? Muita gente acha, né? Quando eu mostro para as pessoas que é de um teresopolitano chamado José Carlos Papai, as pessoas até se surpreendem. E o mais interessante, morador da Beira-Linha. Você até falou do catolicismo, na verdade ele é evangélico, não sei se você sabe disso. Ele é evangélico, mas a música vai fazer muito sucesso, né, na Igreja Católica, e obviamente hoje ela está para além da Igreja Católica, não só na Igreja Católica, mas ela é quase que um hino cristão, é um hino de superação, né, enfim. Belo gravou, exatamente, Roupa Nova, muitos artistas famosos gravaram essa música, que realmente é uma música muito conhecida no Brasil. E de um teresopolitano, José Carlos Papai, morador da Beira-Linha. E digo de novo o nosso DNA nacional. Você vê uma música que vai ser criada por um teresopolitano, morador da Beira-Linha, que vai se tornar uma música nacional. De novo o nosso DNA nacional. Ainda com DNA popular, não é um DNA de uma figura que nasce na elite, não é um DNA de uma figura que nasce nas famílias mais conhecidas e tradicionais da política carioca, ou seja, de Teresópolis, mas ele é uma figura popular, um homem simples, mas um homem que vai criar uma música que é um hino e vai se tornar mais famoso, na verdade, que muitas pessoas, né, às vezes nascidas em berço de ouro, por exemplo. E se você pudesse resumir esse primeiro programa em uma palavra, ou talvez uma frase, qual seria? Eu acho que é reencontro. Acho que esse programa da Beira-Linha foi um reencontro da Beira-Linha com Teresópolis, de Teresópolis com a Estrada de Ferro, de Teresópolis com essa ideia da capital, de Teresópolis com o seu DNA grande, de Teresópolis com a sua perspectiva pela esperança, na medida que a gente é a cidade do dedo de Deus, né? E essa música é uma música que fala de Deus, que fala de esperança, que fala de superação através da fé. Então eu acho que foi um reencontro com todos esses símbolos, com toda essa nossa história e uma perspectiva de dizer que nós somos grandes e que nossos antepassados pensaram muito grande, que essa cidade nasceu para ser extraordinária. Então eu acho que, se pergunta, o que seria isso? Eu acho que é um reencontro. Boa palavra. Agora, se você pudesse dar um presente para Beira-Linha, um presente do Alex Castelar para Beira-Linha, qual seria esse presente? O trem. A volta do trem. Abrir o túnel, colocar o trem novamente lá, transformar aquela comunidade numa comunidade artística. Acho que a gente podia grafitar, pensar, né, o Rio Paquequé passa ali, a gente ter uma nova configuração desse rio, despoluir esse rio, poder limpar esse rio, a gente poder reflorestar, né, aquela margem do Rio Paquequé e mostrar para o Brasil, mostrar para o mundo, para aqueles que queiram conhecer Teresópolis, que existe uma comunidade que liga, né, dois centros importantes, de um lado Alto, e aí fala Alto, mas bairro de Fátima, Alto, né, a região que liga a Beira-Linha de um lado, e por outro lado a Várzea. Então, assim, é uma comunidade que está no eixo central da cidade, no eixo central dessa cidade turística, e que tem toda a perspectiva de ter um turismo voltado para a comunidade e ao mesmo tempo voltado para essa experiência. E a Beira-Linha com o trem, eu acho que teria condições de ter ali restaurantes, souvenir, choperias, e ter ali hostel. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, independente do trem. Eu acho que é uma perspectiva que vai ser construída. Eu tenho certeza que o primeiro a construir um hostel na Beira-Linha, uma pequena pousada na Beira-Linha, com aquela vista que a Beira-Linha tem da Serra dos Órgãos, vai explodir de gente ali dentro. Então, assim, presente para a Beira-Linha. Eu acho que é trazer o trem de volta. Muito bom. Agora, falando um pouco, né? Se a gente puder falar um pouco sobre o nosso segundo programa. Será que tem algum spoiler? Já sabemos qual é o próximo bairro? Meudon. Meudon? Estamos gravando o bairro do Meudon e tem muita história do Meudon para contar. Por que o Meudon? Por que o Meudon, Castelar? Então, o programa vai falar um pouco sobre isso, né? Por que desse nome Meudon? A gente acaba descobrindo, a gente vai fazer muitas pesquisas, né? E claro que tem várias fontes, mas a fonte central que a gente descobre é que imigrantes que vêm para Teresópolis e vão
ajudar na colonização de Teresópolis, vão para algumas fazendas, aí a gente tem a história da fazenda suíça, de outras fazendas de Teresópolis, e um francês passando por ali olhou e percebeu que aquele lugar parecia exatamente com uma cidade chamada Meudon, na França, uma comuna próxima a Paris, mais ou menos como Teresópolis, aproximadamente 80 a 100 quilômetros de Paris, que é mais ou menos Teresópolis, 80 a 100 quilômetros da capital, Rio de Janeiro, e vai dar o nome de Meudon, vai dizer que aquele lugar era um vale tão bonito, e o nome de Meudon, e esse nome vai pegar, enfim, e o programa vai contar um pouco vai aprofundar um pouco sobre o que é essa história, dessa relação, e aí nós já vamos falar da relação Brasil-França, e o que tem hoje, né, o que esse bairro do Meudon tem a ver com essa cidade francesa, o que resta, né, dessa história toda. Então, enfim, a gente vai falar de figuras do bairro do Meudon, como o seu Dorvalino, por exemplo, que é uma figura famosa, a gente vai falar um pouco sobre ele. Então, assim, envolve um pouco desse debate sobre a fé também cristã, né, dessa fé... Segura, Cachalá, não cultural, vamos dar muito spoiler, não. Enfim, é mais ou menos por aí, Pra gente fechar a questão do segundo programa, a gente falou que o primeiro programa teve muita pegada de emoção e tudo mais. Pra você, qual será, assim, a principal pegada do segundo programa? Uma grande temática dele? Eu acho que vai continuar com a emoção. Eu acho que é impossível, porque quando a gente começa a falar da história de quem viveu o bairro, né, dos antepassados, avós, bisavós, é natural, mas eu acho que vai falar muito sobre superação. Eu acho que vai mostrar muito essa ideia do empreendedorismo e da superação. E aí a gente... Não vou entrar aqui muito no detalhe por conta disso, mas acredito que quem conhece bem o Meudon, ou quem mais ou menos conhece o Meudon, sabe um pouco do que eu estou falando. O que significa esse bairro como um bairro empreendedor. Porque o bairro do Meudon, na verdade, ele é um bairro de centralidade. Assim, por exemplo, você pega o bairro de São Pedro. O bairro de São Pedro, ele congrega em torno dele muitas comunidades e bairros. Né? Por exemplo, tem ali o bairro de funcionários, você vai ter o Perpétuo, o Rosário, uma série de bairros que vão se configurar naquele grande centro do bairro de São Pedro. Se você pegar, por exemplo, a Barra, você vai ter em torno da Barra, do centro da Barra, né, vários outros bairros, Grande Florestal, Posse, bairros até às vezes um pouco mais afastados do grande centro da Barra, mas que vão no dia a dia se configurar, que vão ao supermercado na Barra, que vão frequentar as igrejas da Barra, que vão estar ali naquele miolo da Barra. E o bairro do Meudon é um pouco isso, porque você tem a sua envolta, você tem muito próximo ali o Vale da Revolta, você tem o próprio Jardim Meudon que está em frente. Então você tem um conjunto de bairros que tá, ou de comunidades que estão muito próximos ali, a Quinta Leblon que está um pouco mais à frente, a própria Fonte Santa que está um pouco mais à frente, que de alguma forma vão se conflagrar e vão conviver e habitar, ou não morar exatamente no bairro do Meudon, mas vão frequentar o bairro do Meudon como uma polaridade. Porque o bairro do Meudon é uma polaridade industrial, de comércio aquecido, tem a sua centralidade, né? Ali tem um comércio realmente muito aquecido, como você disse, aquele centro do bairro do Meudon. Então o Meudon ele tem essa característica de um centro, de um bairro central que vai levar outros bairros ao seu redor a frequentar o bairro do Meudon. Diretor, como é que a gente está de tempo aí? 23? Já temos quanto tempo? Temos quanto tempo aí? 7 minutos, né? Mais ou menos, né? Então é isso. Acho que o programa do Meudon vai fazer realmente... Já pode falar do outro depois do Meudon ou não? Não. Vamos dar uma segurada. Vai mexer bastante com as pessoas. Eu tenho certeza. Eu acho que, basicamente... A gente já começou as gravações. Na próxima semana a gente vai botar o ar. Então a ideia do programa é ser quinzenal. Até porque é um programa com uma produção muito elaborada. Não é só um programa que você vai lá entrevistar as pessoas e pega uma câmera e liga. É um programa elaborado, com música, com uma produção muito detalhada. Então é um programa que dá realmente... A gente faz uma pesquisa histórica muito forte sobre o bairro. E você tem que, obviamente, entre muitas entrevistas, fazer um roteiro e saber fechar esse programa e, obviamente, vender, né, essa história da cidade. E, ao mesmo tempo, você também promover aquele cidadão do dia a dia, aquela cidadã do dia a dia que está vivendo no bairro e que muitas vezes não é a figura, né, mais expoente, mas que tem uma história peculiar, que tem algum detalhe para contar. E, às vezes, é essa figura que, talvez, por um livro de história, não fosse uma figura central, pode ser... a grande cereja do bolo, pode ser a grande diferença de uma visão, de um olhar mais humanizado sobre a história do bairro e sobre a história de Teresópolis. É porque o programa, pelo que eu vejo, assim, não sei se você pode confirmar isso, mas ele tem muito mais a perspectiva do povo, das pessoas, dos moradores, do que uma perspectiva, assim, somente histórica, né, ou do apresentador, da idealização do programa. Né? É o que eu falo, a gente sempre configura de uma maneira geral, a gente tenta situalizar, né, colocar em que momento o bairro nasce,
em que momento a cidade está vivendo aquela história do nascimento daquele bairro e nos dias de hoje trabalhar e configurar e estar junto daquelas pessoas que constroem e que estão lá vivendo a história desse bairro. Então é essa a ideia, é humanizar e trazer o povo para dentro da história, porque geralmente é isso, né? A gente sempre conta a história ao Napoleão, ao Dom Pedro I, ao Dom Pedro II, que são figuras importantes da história, mas quem é que estava junto com Napoleão nas suas grandes conquistas? Então é importante muitas vezes a gente, claro, sempre reverenciar os nossos grandes nomes da história, mas também dar luz e dar voz e dar emoção a essas figuras que muitas vezes são as figuras anônimas, mas que são tão importantes ou mais às vezes do que as figuras mais conhecidas. Então é um pouco disso. Só que a gente está fazendo isso no tempo moderno, trazendo essas pessoas de hoje para dizer, olha, existe um bairro que tem uma história fabulosa, existe uma cidade que tem uma história extraordinária, mas existem figuras do cotidiano que estão lá e que têm, às vezes, tanta ou mais história para nos contar e para nos levar adiante do que todos esses, ou como todos esses que construíram a história nos últimos 132 anos de Teresópolis. Sempre tem um contexto, né? Não somente os personagens centrais, mas o contexto de tudo que está acontecendo ali. Exatamente, exatamente. E acho que você fala essa ideia que as pessoas se emocionam, eu acho que a emoção nasce disso. Nasce da gente ver lá aquelas figuras, né, que são do dia a dia, que são populares no bairro, que se reconhecem naquela história. E a gente vai descobrindo no meio desse caminho histórias que vão muito além do que a gente pode imaginar. Porque às vezes você pega a história de uma pessoa daquele bairro, como foi o caso de Noites Traiçoeiras, com o Zé Carlos Papai. Se você pensar, o que o Zé Carlos Papai tem a ver com a história da Beira-Linha, com a história do trem? Não, a família dele não é ligada à história do trem, ele não é uma figura que está lá há tantos anos assim, como outros estão lá há 40, 50 anos, mas é um morador da Beira-Linha que é uma figura, que é um expoente da música nacional, de uma música que se torna conhecida no Brasil inteiro. Então, assim, é uma riqueza muito grande. E no Meudon também a gente encontrou muitas dessas figuras que têm histórias, às vezes não necessariamente só do bairro do Meudon, mas histórias com a cidade, com o Brasil e com a nossa história de país, que estão lá, que habitam aquele bairro e que são pessoas que a gente tem muito a falar sobre elas. E a ideia também é passar pelo 2º distrito, 3º distrito, a cidade como um todo. Né? A cidade como um todo. A ideia é a gente anda. Eu te perguntei que a ideia, o próximo bairro vai ser um bairro lá do interior, do 2º distrito, né? Que eu não vou falar agora qual é o bairro. No próximo podcast a gente fala sobre o programa. Mas a ideia é circular a cidade. Isso para mim está sendo muito rico. É uma maneira de eu poder conversar, conhecer gente bacana, entender a história daqueles que viveram e vivem o bairro. Então, assim, é muito enriquecedor. Você vai com uma história na cabeça, quando você chega no meio do caminho, às vezes a história vai se transformando em outras histórias, porque esse é o nome, né? Histórias, nossas histórias. Porque não é a sua história, não é a minha história, é a história de um conjunto de pessoas que vão construindo. E, ao mesmo tempo, Patrick, a ideia é da gente elevar a nossa autoestima. A gente não pode ficar acreditando que a gente só tem problemas. E eu também não queria fazer um programa para ficar falando lá que o bairro tem um problema A, um problema B. Os problemas estão dados, as pessoas sabem quais são. O debate está aí para um monte de gente poder... Tem muita gente cumprindo esse papel. Né? Exatamente, cumprindo esse papel. Eu queria falar das coisas bacanas, das coisas, das pessoas extraordinárias, daquelas coisas que são singulares. E mesmo com os problemas, que às vezes a gente vai até mostrar ou falar do problema, mas não da perspectiva da reclamação ou do vitimismo, não. Fala assim, ele existe e para superá-lo nós precisamos acreditar cada vez mais na nossa própria história, na nossa própria essência, porque é desta maneira que a gente vai conseguir superar. Acreditar no nosso povo, na nossa capacidade e fazer com que os mais novos possam entender um pouco da sua história, porque assim, um povo que entende a sua história jamais será um povo escravizado. A liberdade está muito ligada a conhecer a sua própria história, ao seu próprio passado e entender o seu presente. Porque quando a gente conhece o nosso passado e a nossa história, a gente consegue ter uma compreensão muito maior do nosso presente e consegue projetar melhor o nosso futuro. Então é um pouco isso. E para além da TV Diário, aonde mais o programa está disponível? Como é que as pessoas têm acesso? Toda quinta-feira, às 9 horas da noite, o programa passa na TV Diário. A gente passa a primeira semana, reprisa a segunda. Na terceira a gente faz um bate-papo como esse aqui para falar um pouco do programa. E depois, né, quinzenalmente, ele muda, passa a ser um outro bairro. Então quem puder assistir na TV Diário, está lá. E quem não puder, tem também o meu canal no YouTube, Alex Castelar. Só digitar lá no YouTube Alex Castelar, vai achar. Eu coloco depois, logo depois que o Diário, né, transmite lá o nosso programa, a gente coloca também no canal do YouTube, as pessoas podem encontrar no canal do YouTube. E as redes sociais todas divulgando quando o programa vai sair? Sempre. E como é que são suas redes sociais? Instagram, Facebook, Twitter também, o próprio Alex YouTube. Castelar em todas elas. Alex Castelar. Digitou Alex Castelar, me encontra em todas as redes sociais. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro podcast do programa Histórias Nossas Histórias. Em breve estaremos de volta. Obrigado e vamos lá. Vamos debater a história de Teresópolis, a história dos bairros. Tenho certeza que tem muita história para a gente contar ainda. É isso.
E aí? Quantos minutos deu? Certinho?